Presidente, senhores deputados, após 38 anos de política de direita, de reconstituição dos grupos monopolistas e reforço do seu poder, de financiarização da economia, de submissão aos interesses das grandes potências e de alienação de importantes parcelas de soberania nacional, Portugal é um país mais desigual, mais injusto, mais dependente e menos soberano. Esta política de direita, que se intensificou nos últimos anos com os PECs e com o programa da Troika, promovido por PS, PSD e CDS, em colaboração com a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional, ameaça eternizar-se por via do círculo vicioso do endividamento público e privado, das imposições decorrentes da integração na moeda única, nomeadamente a perda de instrumentos de um Banco Central e do domínio de grande capital nacional e estrangeiro sobre a banca nacional. Romper com a política direita é uma exigência e um imperativo nacional. O PCP assume as suas responsabilidades, propondo ao povo português uma política alternativa, patriótica e de esquerda, que abra caminho a um Portugal soberano, mais desenvolvido, mais justo e mais democrático. A proposta tripartida que hoje trazemos a debate na Assembleia da República é um importante contributo para essa imprescindível mudança de rumo. É uma proposta que não tem no centro das suas preocupações os acionistas dos grandes bancos, os especuladores ou as grandes multinacionais da Alemanha ou da França, mas sim os milhões de trabalhadores e os reformados a quem cortaram nos seus direitos e rendimentos, as crianças a quem retiraram o abono de família, os jovens que são forçados a emigrar e as populações a quem negam o direito à saúde e à educação. Sem a renegociação da dívida, sem a libertação da submissão ao euro e sem o controle público da banca, não haverá qualquer perspectiva para o nosso país de um futuro melhor. Estaremos condenados ao definhamento económico, à dependência, ao empobrecimento e à degradação do próprio regime democrático. A recuperação dos instrumentos de soberania, perdidos com a privatização da banca, com a crescente dimensão da dívida e com a submissão aos condicionalismos da moeda única, é fundamental para criar condições para o crescimento e desenvolvimento económicos, a promoção do emprego, a valorização do aparelho produtivo nacional e a elevação das condições de vida do povo português. Não ignoramos as dificuldades que a nossa proposta encerra, sobretudo as que decorrem dos obstáculos e resistências daqueles poucos que têm beneficiado com a política de direita levada a cabo por PS, PSD e CDS. Mas a questão decisiva que se coloca para o presente e o futuro é a insustentabilidade da atual situação e a necessidade de libertar o nosso país dos constrangimentos resultantes da dívida crescente, da submissão ao euro e do controle da banca pelo grande capital. Senhora Presidente, senhores deputados, propomos a renegociação da dívida pública nos seus prazos, juros e montantes. Uma renegociação que deve garantir para a dívida direta do Estado, em particular a correspondente ao empréstimo da Troika, uma redução dos montantes não inferior a 50%, que, em conjunto com a diminuição das taxas de juro e o alargamento dos prazos de pagamento, assegure uma redução de pelo menos 75% dos seus encargos anuais. É imperioso renegociar a dívida, como atempadamente preveniu e propôs o PCP em abril de 2011, tendo sido o primeiro partido a apontar esse caminho. Renegociar a dívida dos moldes por nós propostos, além de permitir devolver aos trabalhadores e ao povo aquilo que lhes foi tirado nos últimos anos com a aplicação do programa da Troika, permitirá ainda disponibilizar recursos financeiros para investimento público imprescindível para a reindustrialização do país e a recuperação do nosso aparelho produtivo. Com a renegociação da dívida, ganham os trabalhadores, os reformados e o povo português, ganha a economia nacional, ganha o país. Recusar a renegociação da dívida ou fazê-la mais tarde em benefício dos credores significa amarrar o país a uma dívida impagável. Significa amarrar o país ao pagamento de juros anuais que não param de crescer. Juros que em 2014 ascenderão a mais 7.700 milhões de euros, 60% acima do valor pago em 2010. A própria dívida cresceu nos últimos 3 anos mais de 51 mil milhões de euros, equivalendo no final do primeiro semestre de 2014 a 134% do PIB. Quanto mais pagamos, mais devemos. Esta é uma situação insustentável que só pode ser ultrapassada com a renegociação da dívida nos moldes propostos pelo PCP. Senhora Presidente, senhores deputados, Portugal também precisa de se libertar da submissão à moeda única e recuperar a sua soberania monetária, devendo o país começar a preparar-se, desde já, para esta nova realidade. As vantagens em recuperar a soberania monetária são conhecidas.
fim da dependência absoluta dos mercados financeiros para o financiamento do Estado, possibilidade de realizar uma gestão monetária, financeira e orçamental autónoma, ajustada às necessidades do país, fim da política de exploração e de empobrecimento permanentes, ganhos de competitividade nas exportações nacionais, maior resistência à especulação financeira, à saída de capitais e ao endividamento externo. Com a libertação da submissão ao euro, abrir-se-ão a possibilidade de criar condições para o crescimento e desenvolvimento económicos, para a promoção do emprego, para a defesa da produção nacional e para uma via soberana de desenvolvimento e progresso social. É um facto inegável que a integração de Portugal na União Monetária, Económica e Monetária e a adesão ao euro se traduziram em devastadoras consequências para a economia nacional e para o país. Insistir em manter o país amarrado à moeda única representará estagnação e recessão, desinvestimento e degradação do aparelho produtivo, endividamento externo e perda de competitividade, endividamento público e ataques pela coletiva à dívida soberana, descontrole orçamental e agravamento do déficit, aumento do desemprego e da precariedade, redução dos salários e aumento da exploração, desigualdades sociais e pobreza, privatização de empresas estratégicas e degradação das funções do Estado. É um imperativo libertar Portugal do constrangimento do euro. Seria desejável que a libertação da submissão ao euro decorresse de um processo de dissolução programado e organizado da União Económica e Monetária. Uma dissolução que reduzisse ao mínimo as perturbações económicas e financeiras da constituição das novas moedas nacionais. Uma dissolução que assegurasse programas financeiros de apoio aos países com economias mais débeis e mais endividados, como é o caso de Portugal. Mas Portugal não pode ficar amarrado a esta solução, até porque nada indica que a dissolução da União Económica e Monetária esteja nos planos da Alemanha e do Diretório das grandes potências europeias, que tudo fazem para reforçar os instrumentos de submissão ao euro. Se necessário, o país precisa de encontrar a sua própria via para pôr fim à submissão à moeda única, preferencialmente de forma negociada. Também não é de excluir a hipótese de ser a própria Alemanha, o restante Diretório Europeu e o grande capital a forçarem a saída de Portugal do euro, se tal lhes for favorável. Em qualquer dos casos, o país tem que estudar e preparar a saída do euro. Decorre esta opção de uma decisão soberana do povo português, de uma imposição externa ou de um processo de dissolução da União Económica e Monetária. Esta preparação é essencial para garantir o pleno aproveitamento das vantagens de uma saída e a minimização dos seus custos. Só um adequado estudo e preparação para a nova realidade económica resultante da saída do euro permitirá preservar as condições de vida dos trabalhadores e do povo, defender e recuperar a capacidade produtiva nacional, acelerar o crescimento económico e concretizar todas as potencialidades de desenvolvimento do país. Senhora Presidente, senhores deputados, no nosso projeto de resolução, além da renegociação da dívida e da preparação do país para a saída do euro, propomos ainda a recuperação do controle público da banca. Esta é uma medida imprescindível para consolidar a globalidade do sistema bancário, conter os riscos sistémicos para a economia, assegurar uma efetiva regulação, supervisão e fiscalização da banca, travar a especulação financeira e canalizar as poupanças e recursos financeiros para o investimento na produção nacional. É hoje uma evidência que a banca privada, reconstituída a partir das privatizações do setor empresarial financeiro público, não serviu os trabalhadores, as populações, as empresas, os produtores, a economia nacional e o país. Recusar a proposta do PCP significa defender que o setor bancário continua a servir para engrossar os lucros dos grandes acionistas e especuladores, acumular ainda mais riqueza em algumas famílias, expoliar patrimónios e ativos privados e públicos, parasitar o investimento e o gasto do Estado, extrair riqueza dos setores produtivos, favorecer de forma ilegítima e até ilegal os negócios dos respectivos grupos empresariais, promover a evasão fiscal e a fuga e lavagem de capitais. E se dúvidas houvesse sobre isto, bastaria olhar para os escândalos financeiros do BPN, do BPP, do BCP e do BANIF, ou mais recentemente do BES, dos quais sabemos apenas parte daquilo que ainda vão custar ao país. Senhora Presidente, senhores deputados, trazemos hoje a debate uma proposta tripartida e integrada de renegociação da dívida, de libertação do país da submissão ao euro e de retoma do controle público da banca.
propomos à Assembleia da República que assuma como seus estes 3 objetivos políticos e que recomenda ao Governo a adoção de medidas para a sua concretização. É uma proposta que aponta um rumo alternativo à atual política de exploração, empobrecimento e desastre nacional. É uma proposta que defende os interesses dos trabalhadores, do povo e do país. É uma proposta que, libertando o país dos seus atuais constrangimentos, abre caminho ao crescimento económico e ao progresso social. É uma proposta que devolve aos portugueses a esperança num futuro melhor, tão mais alcançável quanto mais próximo for o momento de ruptura com a política direita e a construção de uma política patriótica e de esquerda vinculada aos valores de Abril. Disse.